Oi, gente. Hoje o bate-papo vai ser um pouquinho diferente. Vai ser com um casal de artistas, Andréa Anhaia e Kiko Klaus. A Andréa é artista da dança e professora, o Kiko, músico e produtor musical. A gente vai conversar sobre a importância da formação prática para o artista, dentre outras coisas. Você está convidado, convidada, como eu sempre faço aqui, para você entrar no canal e abrir os vídeos. Olha, quando você entra no canal e clica em vídeos, vai aparecer a listagem de todos os vídeos, de todos os conteúdos já postados por aqui. Muito bate-papo legal, com pessoas que vieram aqui tecer uma boa conversa sobre assuntos que vão desde as artes a reflexões para o nosso existir. E respondendo a algumas pessoas que me perguntaram sobre como que funciona esse engajamento aqui do YouTube, eu disse e digo o seguinte: o YouTube leva em consideração o número de inscritos, o número de visualizações, de curtidas e de comentários, assim como os compartilhamentos. Quando isso atinge um nível legal, muitos, o próprio YouTube faz também uma divulgação e engajamento na maneira com que eles entendem aí, algoritmos, um monte de coisas. De qualquer forma, eu te convido, então, a se inscrever, se você ainda não se inscreveu, a fazer todas essas ações aí para o canal crescer e a gente continuar motivado a bater papo para você. Sai daí não, que a gente está voltando daqui a pouquinho. E o bate-papo de hoje está diferente. Hoje a gente tem aqui um casal de artistas, Andréa Anhaia e Kiko Klaus. A Andréa, ela é artista da dança, professora e produtora cultural. Ela é fundadora do coletivo Mova-se, membro atuante do Fórum da Dança de BH e da Associação Cultural Dança Mix. O Kiko é artista, engenheiro de áudio, produtor musical, atuante na cena musical mineira, compositor de trilhas sonoras para dança, teatro e cinema. Casal lindo, um prazer ter vocês aqui no canal Corpo Luz. Prazer é meu, prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, Mônica. A gente ficou muito feliz. Tomara que a gente possa contribuir, né? Aqui, de alguma forma, com a nossa tão sofrida condição de artista, né? Não tá fácil, né, gente? Não. Mas eu acho que juntos a gente vai conseguindo alguma coisa. Por isso que nós estamos aqui, né? Com certeza, essa é a luta, né? E, na verdade, é uma dádiva também, né? De estarmos aqui fazendo e... Agradeço muito, acho que a gente vai conversar um assunto muito bacana, que é a importância da formação prática para o artista. Mas antes, eu vou pedir para a gente fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo. Vocês topam? Claro. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra da pele clara. Hoje eu estou vestindo uma blusa de manga curta, cor laranja abóbora, com um colarzinho colorido de florzinhas, brincos grandes de motivo afro. Meu cabelo está solto, cacheado, na altura abaixo dos ombros. Atrás de mim tem uma parede amarela clarinha, com uma estante de livros e alguns objetos pessoais com a logo Corpo Luz. Eu estou com um batonzinho cor de terra, assim, avermelhado. Meu nome é Andréa Anhaia, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estou sem brincos, estou com uma maquiagem muito, muito, muito leve. Tem um quadro do Dantas Suassuna atrás de mim. Ele tem tons de azul, também tem tons de roxo, de preto, de branco. Eu estou vestida com uma blusa grafite e tem um colarzinho prata no meu pescoço. Olá a todos, eu sou Kiko Klaus. Eu sou um homem branco, de barba e bigode, estou usando um óculos, estou no estúdio, tem no fundo de mim um difusor acústico, uma parede de armários azuis, tonalidade azul, e estou usando uma blusa de frio, azul clara, azul escura. Gente, quem que é a Andréa Anhaia e quem que é o Kiko Klaus? Bora saber quem são vocês. De onde vocês vieram? E para onde vocês vão?
um pouquinho da trajetória de vocês, para a gente entrar nesse nosso assunto de formação artística. Eu sou uma bailarina, mãe, artista, professora. Comecei muito cedo com a dança, eu acho que ela me salvou em muitos momentos importantes, difíceis da minha vida, e eu escolhi como profissão, né? Como filosofia de vida, eu posso dizer assim. Eu encontro dança e vejo dança em qualquer lugar. Assim, eu amo fazer dança. Que mais? Sou pernambucana, vim para Belo Horizonte no início de 2000 para trabalhar no grupo Primeiro Ato. Fiquei aqui desde então, né? Me radiquei Belo Horizontina. E desde 2005 tem o coletivo Mova-se, que eu fundei com outros 3 sócios. E a gente, onde eu produzo, né, meus projetos artísticos, onde eu dou aulas de dança. E eu acho que é um pouco isso. Também. Eu, tudo que sou, nasce do músico, né, do compositor, do cantautor. Então, no dia que eu decidi mesmo viver de música, eu entendi a complexidade que isso envolvia sendo brasileiro, artista brasileiro. Então, eu automaticamente comecei a investigar quais outras áreas dentro da própria música poderiam me acrescentar, me enriquecer, ampliar meus horizontes e potencializar o meu trabalho. Foi aí que eu descobri a engenharia de áudio, a produção musical também, e busquei me diversificar dentro do áudio, tanto fazendo trilhas sonoras, como também para dança, teatro, cinema, como também gravando em estúdio outros artistas, produzindo outros artistas, sonorizando ao vivo, fazendo projetos de sonorização. Então, me interessa tudo que tá conectado com o audiovisual e com as artes, é o que me alimenta. Então, meu caminho passa sempre por aí e as minhas inspirações também. Eba. E, gente, nós escolhemos falar sobre a importância da formação prática para o artista. Por que que a gente está falando disso nesse momento, né? Como é que vocês querem começar esse assunto? Bom, dessa vez eu vou pedir licença para começar, porque a minha formação na música e no áudio, ela tem o principal percentual, digamos assim, na prática. Na música, eu estudei música numa escola chamada Musicians Institute, em Los Angeles, mas, tipo assim, foi um curso técnico, né? Então, eu tive que me profissionalizar mesmo na ação, na prática, fazendo. Né? Eu me graduei em canto, mas, como falei, um curso técnico. E no áudio, um parceiro também de trajetória, que a gente, inclusive, gravou nosso primeiro disco juntos, que é o colombiano e espanhol Carlos Jaramillo, era professor de engenharia de áudio. Então, eu comecei ali, eu já era muito interessado, já mexia com equipamento de som desde cedo, assim, vivia em estúdios, então eu já tinha essa vivência desde muito cedo, desde 14, 15 anos. Mas aí, quando eu me vi profissional da música, eu fui me aprofundando também no áudio. E no áudio, tive o Carlos como meu mentor principal, fiz muitos cursos também, mas fui me especializando no fazer do dia a dia, da prática, nos estúdios cotidianos, e que são infinitos na realidade. Então, estou desde 97 como profissional, tanto na música como no áudio, e assim, majoritariamente como uma experiência prática disso. E claro que buscando sempre aprofundamento teórico até morrer, na verdade, né? Não acaba nunca. Mas, especialmente no campo do áudio, no Brasil, a gente agora começa a ter um pouco mais de oferta de cursos formais, mas até então a gente não tinha cursos formais de áudio de terceiro grau, por exemplo, no Brasil. Né? Isso começa a ser aquecido agora. Então, não só eu, como a maioria dos meus colegas no áudio no Brasil, se tiveram formação aqui, não tem formação acadêmica, tem formação prática. Eu, inclusive, tenho dado, por exemplo, oficinas na UFMG para alunos de produção musical e da música da UFMG, sem ter um diploma acadêmico reconhecido no Brasil, exatamente por conta do nosso mercado ser essencialmente formado por profissionais
que são, né, foram criados na prática, no fazer prático. Na música, eu tive a experiência acadêmica, mas o fazer prático, mais uma vez, é o que acho que consolidou e aprofundou os estudos também. E como é que tem sido, Kiko, essas aulas, assim? Como é que elas têm acontecido? Como é que está, assim, para você? Assim, você fala em termos de mercado, assim? Em termos de como que é essa dobradinha com a universidade, como que tem sido a procura, como é que está o mercado, o que que você tem Na sentido? universidade, na verdade, foram mais workshops, cursos, masterclasses isoladas, né? Eu não sou contratado da universidade, não. Assim como eu também aqui no meu estúdio, camarada do Mixmaster aqui em Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, eu dou aulas também para grupos, para aulas particulares também. Isso na parte de estúdio, gravação, mixagem, masterização, produção musical. Na parte de eventos, né, que eu também atuo muito na parte de sonorização de eventos, todo tipo de evento, desde eventos, principalmente eventos musicais, né, shows, gravações, projetos de sonorização de grandes festivais, etc. Agora, após pandemia, finalmente eu sinto um aquecimento grande mesmo. Assim, esse mês de junho é um mês que está sendo de maior demanda de trabalho. Inclusive, eu tive que rejeitar já tipo assim, muitos trabalhos por falta de agenda mesmo. E eu tenho visto isso coletivamente. Assim, eu tenho visto realmente que o mercado de eventos aqueceu muito. Durante a pandemia, o estúdio também aqueceu, porque como não havia eventos, os artistas estavam também fazendo lives e fazendo gravações e produzindo discos por editais ou não. Então, o estúdio estava sendo a salvação da lavoura, digamos assim. Agora, finalmente, o mercado de eventos parece estar bastante aquecido, pelo menos eu tenho sentido isso com meus colegas e também no meu trabalho. Inclusive no mercado artístico também. Então, voltando a aparecer convite para show, oportunidades de trabalho. Então, eu sinto que a gente está num momento de crescimento assim do mercado. Na música, especialmente, por exemplo, no mercado de distribuição musical, é um momento de bastante crescimento mundial, não só nacional, né? A indústria volta a ganhar dinheiro. Agora, como isso chega no bolso do artista, aí é uma outra conversa. Tá, a gente vai chegar lá, né, Andréia? Bora lá, como é que você está vendo essa formação prática aí na dança, né? Bom, eu comecei na dança muito cedo, né? Passei por aquela formação em cursos livres, em academias, em escolas de dança, né? Como era antigamente. A faculdade de dança, né? As universidades de dança no Brasil, elas não eram tão disseminadas como hoje em dia, que a gente encontra uma em cada estado, pelo menos, né? Na minha época, não, a gente tinha educação física para quem queria fazer um curso, né, acadêmico, ou você fazia outro curso e continuava se dedicando à dança. Comigo foi um pouco assim. Eu me formei em cursos livres de balé clássico, dança moderna, dança contemporânea, né? Era aquela fominha que fazia todas as aulas, de passava o dia inteiro na academia, corria para a escola para entregar logo todas as tarefas para voltar e continuar fazendo aula, ensaiando e dançando. E aí, quando foi a época do vestibular, eu fiz educação física. E foi um momento crucial, porque foi nessa época também, quando eu já estava finalizando o curso, que eu fui chamada para dançar no primeiro ato. Então, eu vim para Belo Horizonte, já tinha tido um tempo em São Paulo, passei um ano antes da faculdade em São Paulo, vivenciando, né, estagiei no Cisne Negro, fiz todas as aulas lá que tinham na época, mas aí voltei para Recife. E em Recife eu encontrei primeiro ato, fiz uma aula e fui chamada para integrar o elenco. E aí eu vim para Belo Horizonte morar aqui, fiquei até 2006 no grupo. Saí do grupo em 2006, montei o Mova-se e continuei, né? Porque eu acho que para a bailarina, o bailarino, o artista da dança, essa relação com a prática, ela é o dia a dia. Eu estava até outro dia comentando que a gente não para nunca de fazer aula, né?
bailarino não para de fazer aula. A gente não faz um aquecimento para a voz, a gente faz uma prática, né? A gente faz a aula de dança para entrar no espetáculo. Então, essa relação com a prática, o processo, né? A gente ensaia muito para dançar uma vez, porque a escala também de produção, de reprodutibilidade da dança é outra. Então, a gente não costuma fazer muitas temporadas, né? Assim, os grupos pequenos. Então, a gente ensaia muito essa prática, ela é o dia a dia, ela é o estar ali, né? Colocando um tijolinho de cada vez. Então, eu acho que eu fui formada por essa prática, tanto na formação quanto no profissional depois, né? Uhum. E agora, depois de mais velha, assim, podemos dizer, né, eu entrei na faculdade de dança, que era uma vontade minha desde o início, e na época em Recife não tinha. Me formei em dança e sigo com formações também, pós-graduação, de produção cultural, enfim, e pretendo continuar na pesquisa acadêmica também. E a gente está falando aí de formação continuada, né? Quando você fala que a dança, a gente está sempre aquecendo em aula para entrar em cena e o cantor faz ali seu aquecimento, que também é uma preparação, né? E a gente estava comentando outro dia, né, André, que a gente fala que a gente faz aula e os outros artistas, eles se aquecem, né? A gente faz aula. No fundo, a gente está na prática, né? E a gente está sempre numa formação continuada, esse corpo não pode parar. Eu acho que o corpo do cantor também, do ator, não para, né? É aquela coisa que está sempre precisando de trabalhar, né? E aí, a minha pergunta com relação a esse trabalho continuado que a gente precisa para estar em cena e para estar, né, atuante na arte, vocês, como artistas independentes, né? Porque, assim, a Andréa está vinculada ao coletivo Mova-se, ao Mulheres na Cena, que a gente vai falar depois, e o Kiko, ele também trabalha com outros artistas, mas vocês também fazem trabalhos como artistas independentes. Como que está isso em termos de fruição? Assim, como que é ser artista independente na dança e na música? E, gente, eles são um casal, uma família linda que trabalham juntos há muitos anos. Então, assim, eu acho que vocês conseguem perceber juntos isso de formas, talvez a minha pergunta diferenciada, mas gostaria de saber como que é isso para você, sabe? Esse dia a dia do artista na dança e na música, como que fica? Agora eu vou pedir licença para começar. Como eu, né, já havia falado um pouquinho sobre isso na outra pergunta, né? Eu acho que estamos em escalas diferentes, sabe? São setores diferentes, a música e a dança. Eu vejo a dança como quase uma artesania ainda. Mesmo com toda a tecnologia, né, que está por aí, mas eu acho que a gente trabalha o corpo, e o corpo é lento, ele precisa de tempo. E quanto ao mercado de dança, ele é mais frágil do que o mercado da música, por exemplo, ou o mercado do cinema, que já são indústrias, né? Uhum. A gente trabalha com, acho, menores escalas. E por causa disso, eu acho que a gente sofre um pouco, né, dessa falta de subsídio, dessa falta de fomento. Por quê? Porque a quantidade, o número é menor, acaba que isso chega lá na frente, né, nos nossos gestores, como se, não, tem pouca gente que faz dança, porque a gente não consegue chegar, né, enquanto número, e isso se reflete na quantidade de subsídios para a gente manter uma continuidade. Então, eu vejo que, no meu caso, para a dança, a gente tem que estar sempre dando aula, procurando cursos, sabe? Oferecendo esse lugar da sala de aula, que eu acho que é uma coisa que a gente tem, né? Os artistas, os bailarinos, né? Os artistas da dança, a gente dá muita aula de dança e faz muita aula de dança. E tentando devagarzinho, e digo, amadoristicamente, não no lugar do amador por ser mais frágil, mas porque a gente ama o nosso fazer. Então, a gente acabou agora voltando para esse lugar,
né? Eu conheço poucos artistas de dança independentes que têm uma continuidade, tem um patrocínio fixo ou algo que os sustentem ali naquele fazer diário. E a gente continua insistindo, né? Então, eu sinto que a gente passou desse profissional, porque eu acho que teve uma época de 2003, vamos falar, até 2012, 2014, tinha algo pulsante. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu ficava assustada com a quantidade de bailarino que tinha, de grupo de dança grande, grupo de dança pequeno, solos, duos, sabe assim, gente fazendo dança. Hoje a gente não vê programação de dança quase na cidade. Então, né, acho que isso reflete como é que está a nossa cena, né? A cena de dança local. Eu acho que isso até no Brasil a gente vê um pouco disso também. Eu concordo totalmente com a Andrea, fazendo aí o paralelo, já que somos um casal, né, da dança. Durante muitos anos eu venho fazendo, né, trilhas sonoras para dança, principalmente dança contemporânea. Recebi vários prêmios aqui em Minas Gerais e fora daqui também por trilhas sonoras, ou seja, porque havia produção, né? A produção ela escasseou muito, não só devido à pandemia, mas devido à política cultural e tudo mais. Então, o que a Andrea falou é um fato, assim, nessa época, anos 2000, que foi quando a gente chegou aqui, início dos anos 2000, aqui em Belo Horizonte, BH era uma cidade que pulsava a dança, inclusive isso foi uma das coisas também que me aproximou, me trouxe para cá, não só por causa da Andrea, que é minha companheira, que veio para cá antes de mim, mas pela meu desejo desde moleque de trabalhar com a dança também. Então era apaixonante essa relação da música com a dança na cidade e como a coisa acontecia. E do meu lado, falando da música, quando eu cheguei aqui, eu estava já atuando nessas frentes que eu atuo, como engenheiro de som, como produtor musical, como compositor de trilha, como cantautor também. E na seara do cantautor também era muito pujante naquele momento a cena musical, não só artisticamente, porque artisticamente ela é pujante até hoje, mas economicamente a coisa era autossustentável, porque o mercado, a política cultural junto com o mercado se sustentavam, havia muito movimento, havia muita circulação estadual, municipal, nacional e internacional. Isso foi até 2012, 2014, funcionou muito bem. Desde então, eu posso te dizer que, assim, na música autoral, ou seja, na indústria, como a Andrea bem mencionou, a música é grande, está grande. No Brasil tem muito mercado na indústria, né? E aí é quando eu me salvo como engenheiro de som, por exemplo, que trabalha mais de 10 anos com o Pato Fu, com a Fernanda Takai, já trabalhei com o Skank, Paula Fernandes, isso vai salvando também os boletos. Mas então a indústria está aí, está pujante, mas vamos dizer assim, o mercado autoral, o mercado do criador, o mercado do compositor, do cantautor, e Belo Horizonte, Minas Gerais é um grande celeiro, assim como Pernambuco, de onde viemos, também é outro grande celeiro de talentos. Esse está muito, muito enfermo. Eu tenho, assim, estou aqui há 20 anos, tenho muitos amigos e colegas do meio, tenho, inclusive, um projeto que chama Encontros Musicais no SESI Minas, onde eu recebo artistas todos os anos, assim, e a gente traz a música autoral, porque a música autoral, ela, assim como a dança autoral, ela praticamente perdeu os espaços, perdeu os incentivos, perdeu e público, a construção de público é um processo, né? Ela se dá processualmente, né? É uma conquista. Então, hoje eu posso te falar que, assim, conta-se a dedos os artistas mineiros, porque estamos aqui em Minas Gerais, que vivem realmente, ou seja, pagam suas contas, seus boletos somente com seu trabalho autoral. A gente tem que estar sempre se desdobrando em várias frentes para poder sobreviver e viver nessa lógica construída no Brasil, né? Onde a escola pública está sendo cada vez mais sucateada, onde a saúde pública está sendo cada vez mais intencionalmente prejudicada e o cidadão vai ficando com a mochila cada dia mais pesada. E na arte, né, nós somos, acredito, que um dos elos mais fracos da cadeia, é onde a corda arrebenta mais rápido, tirar o recurso da cultura, da arte e agora até da educação, né? Sim, e a gente está falando de um momento delicado, né? Porque a gente tem vivido
um estresse muito grande na cultura, né? A extinção do Ministério da Cultura, os vetos aí nos editais nacionais, né? Enfim. E aí a gente entra nessa atualidade, né? O que a gente está... Isso tem a ver também, quando a gente está falando aqui de políticas públicas, a gente está falando de incentivo, a gente está falando de editais também, né? E a gente, assim, conversando, vem a pergunta, né? Por que a gente está tão desanimado, né? Por que a gente está tão desanimado, gente, nesse momento? O que vocês acreditam, assim? Eu estou falando de um modo geral, não, assim, não só das políticas públicas, do atual momento, que a cultura está muito prejudicada, mas também com relação aos editais. Como é que vocês estão vendo isso? Quer falar, André, primeiro? Posso falar. Eu acho que diminuiu muito a quantidade de editais, né? E os que ainda estão e que existem, eu vejo que tem, eles não melhoram, né? Eles não melhoram, eles só pioram. A dificuldade vai sendo piorada. Parece um plano, realmente, para acabar com o que ainda resiste. O né? recurso reduzido, né? E o recurso reduzido. Isso que eu ia acabar de falar agora. O valor dos editais hoje em dia, parece que eles querem fazer muito com muito pouca coisa, né? E a gente que está catando os anzóis, né? Lá os peixinhos famintos, a gente vai inscrevendo para tudo. E acaba que a gente não passa em quase nenhum, porque também é tanta gente inscrevendo. E aí volta a falar da dança. A dança ainda tem os menores percentuais, porque os âmbitos, tanto estadual quanto municipal, nem vou falar do federal, porque aí já é, né, peixe grande demais, entende que a gente é pequeno, que não tem muita gente dançando, né? Então, os percentuais são muito pequenos, a gente acaba tendo que escrever o melhor projeto do mundo, né? Dentro daquela pontuação lá, né, que tem vários itens que são pontuados também, e aí poucas pessoas conseguem ser contempladas. Então, isso acaba minando a vontade da gente escrever. A cada ano você vai, se esforça. E bailarino é daquele disciplinado, que gosta de fazer tudo certinho, entregar as coisas certas, né, tudo. E aí acaba que você não aprova. E isso mina, de novo, não problema, mas eu fiz tudo certinho. Não tem a ver com você. Aí eu falo para o pequeno produtor, não tem a ver com você. Sabe? Continue escrevendo seus projetos, inscrevendo seus projetos e escrevendo seus projetos, porque é algo muito maior que a gente não tem o acesso. E a gente só vai conseguir mudar isso aí se a gente escrever e inscrever, porque eles vão ver que a gente está lá tentando. Sabe? É difícil falar isso, assim, parece que eu estou com uma esperança, né? Que meio... eu tô bem desesperançada. Não, eu tenho essa esperança, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar acreditando. E, assim, escarafunchar os editais, ir atrás deles, colocar nosso nome lá, mesmo que eles não estejam perfeitos, a gente não, né, inscreve mesmo assim. Porque só assim isso vai chegar lá como um número. E a gente precisa aparecer enquanto dança, enquanto número, para que eles enxerguem que a gente existe e comece a chegar verba, comece a chegar subsídio, fomento para a nossa área, sabe? Enquanto isso, e se não passa? Vive do quê? Desesperador, né? É porque, assim, o desânimo vem disso, assim, então tá, eu vou inscrever, não vai passar, e aí? Como é que se vive? Porque... E nós estamos falando, eu vou pegar essa deixa para falar de um gargalo que a gente tem, nós artistas da dança, da música, do teatro, né, tem um gargalo que é o gargalo da produção executiva. Então, por exemplo, no início você já falou que a Andrea, ela se autoproduz, né? Ela faz os próprios projetos, assim como N artistas. Eu comecei a minha carreira aqui em Minas fazendo meus próprios projetos também, aprovando, e isso também que foi me possibilitando conseguir produtores para estar do meu lado, porque o produtor precisa comer também, precisa pagar conta também, então você tem que poder remunerar bem os produtores. Mas a gente está num gargalo, inclusive isso dito pelos próprios produtores, de uma demanda de produtores muito maior do que a oferta, né? Então, eu, por exemplo, desde 2013, enquanto artista, eu estou sem produção executiva.
E desde então, como eu tenho que literalmente jogar nas ondas, ou seja, estar aqui compondo trilha, estar aqui no estúdio produzindo discos, dando aula, mixando DVDs, fazendo cinema, trabalhando e tal, acaba que sem produção executiva, qual é o tempo e o tempo, espaço, dinheiro, recurso que você tem para poder se dedicar a isso, a não só elaborar projetos, mas gerir a sua própria carreira artística, planejar, né, distribuir, todos esses gargalos da indústria que a gente, enquanto indústria, pensando no sentido mais macro, a gente tem, eles existem, por exemplo, eu como artista eu preciso compor, eu preciso finalizar o meu trabalho, editar e finalizar meu trabalho, depois distribuir, depois que distribuir, fazer isso chegar nas pessoas nessa distribuição, ou seja, tem que ter uma assessoria, tem que ter toda a parte de planejamento e gestão de carreira para ver para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, eu vou me inscrever, vou procurar parceiros comerciais para fazer shows pelo mundo, vou nas feiras de música, eu vou entrar nos editais, eu vou ver quais projetos estão disponíveis. Para isso, você precisa ter tempo hábil para fazer, né? Ou seja, tempo é dinheiro, você não pode ter essa dedicação, se você, igual a sinuca, né? Você não vai ter um produtor se você não tem recurso, mas também você não consegue se autoproduzir muitas vezes se você não tem recurso, porque você tem que pagar as contas, se você tem família, tem filho e tal, qual é o tempo que resta para você se autoproduzir, para você realmente estar ali atento em todos os editais, atento também não só nos editais, mas nas feiras de negócio. Como que você pode, por exemplo, a Andrea, coincidentemente, em 2019, no pré-pandemia, fez um festival em Portugal. Eu também, simultaneamente, coincidentemente, no mesmo mês, também fiz eventos em Portugal e Espanha. E eram eventos onde estavam os mercados, mercado musical ou mercado da dança, que é exatamente onde você faz as pontes. A gente tem interesse para o seu espetáculo no nosso festival, a gente tem interesse de vender o seu espetáculo aqui nesse país, ou então aqui nesse continente. Isso se dá através dessa rede, e essa rede só acontece se houver produção, né? Então, fechar esse ciclo, eu acredito que seja a maior dificuldade para todos nós artistas. O ciclo da autoprodução e de fazer essa produção ser autossustentável também, não só via edital, mas via também as pontes diretas e legítimas de mercado, né? Então, eu vejo meus colegas, todos autores, passando pela mesma questão, gente com 20 anos, 25 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos de experiência no mercado, mas que estão nessa sinuca. Às vezes um tem menos, a mochila um pouco mais leve, porque às vezes não tem filho para criar, e aí conseguem investirem, chegarem nos eventos, nas feiras de negócio, e aí fazer alguma coisa virar, e essa roda começa a girar. Mas é uma roda que demanda realmente um ajuste muito específico, entendeu? Eu acho que para todos nós. Já no caso da dança, eu não acho que a gente consegue sobreviver ainda sem a ajuda do governo, né? Sem a ajuda do... Eu acho que a gente tem que pressionar, sabe? Eu sinto muito pouco engajamento do bailarino, do artista de dança em fóruns, em associações culturais, como no caso o Dança Minas, vou falar um pouco aqui, porque essas entidades, elas são muito importantes para a gente conseguir pressionar os gestores para chegar esse fomento até nós. Eu não vejo na dança uma outra forma ainda que não seja com esse subsídio, entendeu? Dos editais e de vias assim, sabe? Nem os grandes, né, Andréia? Até os grandes. Nem os grandes. Vamos pensar que o corpo, né, que a Débora, precisa de patrocinador. Sim. Não tem como sobreviver sozinho, né? Então a gente tem que ir lá bater panela, ir lá sabe onde é que é a Secretaria Municipal de Cultura? Ali, na Rua da Bahia, né? Sabe, a gente tem que ir lá, a gente tem que dizer, gente, ó, a gente existe, a gente está aqui sem ter dinheiro, sabe, para pagar nossos boletos, a gente vai acabar, né? Que a gente já está tão enfraquecido, fragilizado, e assim, claro, é óbvio que o Brasil, na atual situação, assim, nós somos privilegiados, né? A gente está aqui numa segunda-feira à tarde, né? Conversando sobre assuntos de arte, de dança. A gente pode estar aqui, a gente está com a internet, cada um na sua casa, com certeza a gente está alimentado, né? Senão a gente não estaria aqui. Tem gente passando por dificuldade de verdade, sabe? Só é olhar para as nossas ruas. Então, parece que a gente está falando de um lugar, nossa, arte, cultura, mas não é isso, né? Não é isso.
A gente é essencial, sabe? E aí colocam também esse fardo nas nossas costas, né? Além disso, colocam esse fardo nas nossas costas, como se a gente fosse... não, vocês não... Para que precisa de cultura? Para que precisa de arte? Como Né? se nós não fôssemos trabalhadores, porque nós também precisamos de alimentar, nós precisamos pagar essa internet da qual a gente está usando aqui, a gente precisa pagar os nossos boletos. Então, quando um país corta e continua vetando e cortando a possibilidade da nossa existência, fica cada vez mais difícil. Eu sinto que para a música a coisa flui, porque, como vocês falaram, é uma indústria e o músico ele se vira sozinho às vezes. Ele e o violão, ele vai ali e toca num bar, digamos assim, mais simples, né? Para ganhar um dinheiro seria, não sei se eu estiver errada aqui, você me corrija, por favor, mas a gente não faz isso, a gente não sai ali e vai dançar no bar e roda o chapéu. Não é assim que funciona, né? As artes, elas têm seus territórios, seus engajamentos, né? Suas vidas. Mas a gente está falando de um momento muito peculiar. E para nós da arte nunca foi fácil, nem nas vacas gordas, nunca foi fácil, né? E a gente está nas vacas magras, muito magras, e também há muito artista que está passando dificuldade de viver, né? A gente não pode deixar de dizer isso. Com certeza. Né? E assim, e é bom frisar isso, que eu concordo que a gente aqui está podendo parar uma tarde para bater um papo, né? Para poder fazer a nossa voz chegar também para vocês e para que vocês compreendam como que funciona esse universo nosso, né? Nas artes. Não está fácil, mas é isso que a Andréa está falando, a gente tem que se fazer existir cada dia mais. E esse se fazer existir não depende só de nós artistas estarmos atentos. A população como um todo, a sociedade civil entendendo a importância da cultura e da arte nesse país. Lembrando que na pandemia, o que foi que salvou a população do planeta? Arte, a cultura, música, arte, dança, salva, né? Teatro, todas as manifestações artísticas de um povo. Sim, isso foi a salvação da nossa sanidade física, mental, espiritual e tudo, né, gente? Mas então, uau! Falando disso tudo, né? Porque pega na gente, né? Pega na nossa existência essa conversa, né? E aí a gente estava falando sobre isso, sobre a gente produzir e ter que tomar conta do lado artístico e, como disse o Kiko, a gente julgar nas 11 aí. E a Andréia aprendeu a ser produtora, né, Andréia? A Andréia aprendeu a gerir os projetos, a gente conversa muito, eu fico brava às vezes, falo, poxa vida, além de ter que produzir artisticamente, eu ainda tenho que fazer curso de gestão, ser produtora, em quantas que eu tenho que me desdobrar, que horas que eu vou fazer minha arte? Aí vem a Andréia e fala o que ela vai falar agora. Fala, Andréia, o que você fala para mim? Eu aprendi na prática, né, Mônica? Porque quando a gente sai de um grupo e acaba sendo o bailarino independente, né, vem toda a responsabilidade, não vai ninguém resolver seu problema. Vai ninguém descer para resolver seu problema. Ninguém vai chegar para você e vai dizer assim, você dança muito bem, eu vou te produzir. Então é você. Então é você que tem que escrever seus projetos, você que tem que correr atrás, né, de um produtor local, você tem que entender tudo que envolve estar no palco, porque o mais tranquilo para mim, logo nesse início, né, lá em 2005, era estar no palco. Todo aquele resto eu tive que aprender na prática. Desde uma luz que eu tive que aprender a mexer em mesa de luz, como é que o cabeamento, um cabo com problema, dá problema no espetáculo. Né? E esse bastidor, quando você é bailarino, que está ali numa companhia, você chega com a sua mochilinha, faz a sua aulinha, né? Isso há anos atrás, que hoje em dia nem existe, não sei nem se existe mais essa condição. Né? Eu consegui passar por isso e assim, agradeço demais a todas as companhias em que eu estive presente, que me deram, né, que me deram essa experiência, assim, que eu pude passar por esses momentos. Né? Mas depois que a gente sai dessa estrutura, a gente tem que construir todo esse bastidor, sabe? E foi aí, na prática, no fazer do dia a dia,
que eu fui entendendo que eu precisava aprender sobre aquilo, né? Eu precisava aprender a escrever um projeto, precisava escolher sobre os temas que eu queria para falar sobre antes, precisava apresentar isso para eu ter né, na época os editais, enfim, de fundações e né, no âmbito municipal, estadual. A gente escrevia, era no papel assim ainda. Então, eu fui aprendendo nesse fazer, no dia a dia, e eu acho que hoje isso faz parte, é um todo. Eu não consigo mais desfazer uma coisa da outra, sabe? Eu tenho que colocar no papel primeiro, eu tenho que entender como é que aquilo funciona de fora, assim, como se estivesse orquestrando aquelas peças, né? Que fazem um espetáculo, uma produção acontecer. Isso só veio a enriquecer meu trabalho, eu acho, assim, sabe? Isso vem enriquecer o que eu faço. Eu sinto que tem uma maturidade agora que antes, tanto pela idade quanto pelas experiências que eu consegui, né, acumular com o tempo, que isso me fortaleceu enquanto artista. Eu sei do que eu quero falar, sabe? Quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho um argumento, eu sei por que eu estou falando daquilo, sabe? Eu quero aquilo, qual é o valor, quanto é que custa cada coisa naquele processo, né? Então, eu acho isso importante. Então, às vezes a gente... Porque você fica, nossa, eu não queria fazer isso, eu não quero ser... Como é que você fala o nome da moça? Como é? Como é que é? Que assina, que é figurinista, ela é cenógrafa, ela é tudo. Gente, é porque lá no passado eu criei uma personagem chamada Vanessa Taide. Então. A Vanessa, ela é dona de escola de dança de academia. Então, ela era professora de todos os cursos, eram inúmeros os cursos. Ela era pianista, ela era professora, ela era a coreógrafa, ela era figurinista, ela era iluminadora, a projetista, ela compunha as músicas, ela executava as músicas, ou seja, ela era tudo, né? Isso porque na época tinha aquela dona de academia, de escola, que fazia um monte de coisas, né? E olha bem, eu acho que a Vanessa, quando ela é tudo, ela é esse estereótipo do que a gente é hoje. Eu acho que nós somos um pouco de Vanessa Taide, porque a gente super Vanessa Taide. A gente tem que ter esse conhecimento, mas a minha incômodo é quando a Vanessa é tanta coisa que aí a parte artística fica debilitada. É essa a minha questão. Eu sei fazer projeto, eu sei escrever. Cara, eu vivi um momento acadêmico enorme. É importantíssimo a gente saber falar o que a gente quer, defender o nosso projeto, as nossas coisas, mas eu sinto também que não tem tempo, a gente não tem esse tempo para ser tudo. Então, como que faz isso? Por isso que a gente, né, fala tanto da equipe de trabalho, né? O Kiko está falando aí que ele trabalha com equipe. Nós trabalhamos com equipe também, porque não dá para a gente dançar e fazer a luz, né? Não dá para a gente dançar e fazer o figurino. Ou seja, quando eu falo assim que é bom a gente estar trabalhando junto, não separado, mas junto, mas ter uma pessoa que sabe tanto de gestão que nós vamos trabalhar juntas, mas ela vai ser encarregada da gestão enquanto eu fico encarregada da parte artística. Eu não acho que tem que separar, tudo é junto. Inclusive, a minha TCC da psicologia, eu já comentei isso aqui, foi isso, que a obra de arte ela é fruto das relações de composição. Então, para mim, a música do Kiko ela é fruto de todo um trabalho que ele pode fazer sozinho, mas como ele pode fazer com a tecnologia, com outras pessoas, mas é fruto dessa relação, entende? Então, a gente está falando de conexões artísticas, entende? Então, eu posso te dar um depoimento nesse sentido que primeiro, eu acho que esse aprendizado todo que a gente teve que ter, precisou ter, né, por jogar nas 11, é muito rico. Acho que é muito importante na hora de gerenciar qualquer projeto, seja ele esteja no âmbito do incentivo ou no âmbito privado, esses aprendizados de gestão, né, de projeção, eles são importantíssimos, essenciais para a caminhada. E a gente ter esse conhecimento, mesmo se eventualmente um dia a gente tem essa estrutura disponível, é possível, como a Andrea falou, saber como a coisa anda, saber os valores, saber a estrutura, saber que tem uma planilha, saber que tem a divulgação, saber que tem a parte de pré-produção, de pós-produção.
né? Esse entendimento faz com que a gente possa dialogar com nossos parceiros de uma maneira muito mais fluida, né? Mas o fato da gente não viver nesse mundo ainda que a gente busca, né? Vamos dizer assim, esse mundo que a gente precisaria viver, e aí trazendo para a minha realidade como artista criador, eu, por exemplo, eu sou um manancial criativo, eu trabalho com criação o tempo inteiro. Agora mesmo eu estou aqui na frente do computador, no estúdio aqui, vou virar aqui a câmera para vocês verem, justamente produzindo uma trilha para um vídeo de mapeamento, um vídeo artístico do Festival de Mapeamento de Prédios, que é projeção sobre prédios, né? É uma trilha original para isso, que é também um trabalho que eu faço. Mas onde é que eu queria chegar? É que, desde que eu fiquei sem produção executiva, a minha produção artística sempre permaneceu muito presente no meu dia a dia, e a minha criação também presente no meu dia a dia, mas fazer com que isso se transforme em produto, botar isso na rua e fazer isso girar de uma maneira saudável no mercado, não acontece na minha carreira, por exemplo, desde 2013, efetivamente. Estamos em 22, ou seja, há 9 anos. Foi exatamente a época, mais ou menos, que eu fui pai, ou seja, que tinha que pagar conta e tal, e olha, não colocando peso na paternidade, que sempre foi um sonho, de forma alguma, mas é uma realidade. É a realidade de que, sim, nossos trabalhos criativos, artísticos, que é algo para o qual a gente veio a esse mundo para também contribuir com isso, deixar uma coisa que possa servir para uma vida, para várias vidas, e transformar essas vidas, isso está muito prejudicado, porque realmente a gente fica nessa vertente de ter que fazer tudo, e esse trabalho artístico, esse fazer artístico, vocês sabem tão bem quanto eu, que ele demanda muito de energia, ele demanda muito de tempo, de dedicação, de investimento mesmo ali, você chegar, fazer a coisa acontecer. Eu agora mesmo tenho aqui no meu estúdio um disco meu pronto, gravado, a maior parte. Mas por que eu não boto ele na rua? O que adianta eu botar ele na rua agora para não fazer nada? Tipo assim, não, eu vou devagarzinho na medida das possibilidades, vou lançar uma música, depois outra música, depois outra música, e mesmo assim fazendo a trancos e barrancos, porque não, assim, a gente não tem a estrutura para fazê-lo. Daí a importância, sim, das políticas públicas para que o artista consiga fazer essa roda girar. E aí, quando ele consegue plantar, fomentar um pouco de público e tudo mais, na música tem essa facilidade que vocês bem mencionaram, de ter um mercado, uma indústria um pouco mais pujante, vamos dizer assim. Eu concordo que na dança seja mais complexo por conta do formato mesmo, dos públicos, tamanhos de públicos, a forma como é apresentado, a forma como essa dança se materializa em produto, né? Até antes da internet, ela era um produto do presente ali, né? Ou então era um videodança. Aí agora essas linguagens também estão se transformando. A dança consegue chegar em mais lugares por conta do vídeo, mas aí não é a dança, é o vídeo, né? A dança é a presença, é o estar ali presente e ser presenteado por ela, né? Ser tocado por ela ali presencialmente, né? A gente cresceu nisso e foi isso que nos alimentou, né? Mas, enfim, em resumo, eu acredito que sim, que os artistas, eu vejo todos os meus colegas aqui, salvo, como eu falei, conta-se nas mãos, e talvez em uma só mão, aqueles que conseguem hoje sobreviver dos seus fazeres artísticos originais, autorais, né? Muito, muito, muito poucos. Então, é o desafio para não se frustrar, é o desafio do coach, para estar se automotivando o tempo inteiro, dizendo, não, eu não vou ficar triste, porque a tristeza ela não vai me ajudar. A tristeza ela não vai ela até pode me colocar num lugar criativo também, mas ela não vai me ajudar a transformar isso numa coisa que funcione. Então, eu decidi, a partir de um determinado momento da vida, a não me frustrar, a seguir sendo feliz com cada ação que eu estou fazendo. Esse mês, por exemplo, eu vou fazer um show maravilhoso, bem remunerado, numa estrutura bacana, aqui no Museu da Gerdau, aqui na Praça da Liberdade. Então, estou focando nisso com todas as alegrias e todas as energias ali, para que isso seja o melhor possível ali enquanto aconteça. Então, acho que dessa maneira eu consigo ter esses momentos de prazer, de felicidade com o fazer autoral, né? Já em termos de indústria, não, a gente trabalha com os parceiros, com os artistas todos que
demandem nosso trabalho. A Andréia pode fazer ali uma direção artística, pode fazer uma direção coreográfica, eu posso fazer uma sonorização, ou eu posso fazer uma direção musical, eu posso fazer uma trilha sonora. A gente vai também aprendendo e fazendo essas pontes e se alimentando delas, mas os nossos fazeres autorais estão na UTI. Bom, só para finalizar assim, com algo que não ficou muito claro, talvez não ficou... Deu outros entendimentos. Eu não sou Vanessa Taide para sempre, não. Tem uma hora, quando o projeto é aprovado, que a equipe, nossa, agora eu posso pagar uma equipe, né? Agora eu tenho essa verba para pagar bem uma equipe, né? Para dar um lanche bom. Isso é importante, alimentar a equipe, sabe? E aí, mais uma vez... Isso, só rapidinho, tem a ver com todo esse processo que a gente gosta, sabe? Do camarim, de cuidar de um camarim, da equipe inteira, o pessoal da técnica, o pessoal que está lá trabalhando com a gente, vendo, né? O produtor, tudo mais, para que a gente possa ter prazer naquele fazer. Então, nessa hora, a Vanessa Taide vai embora para o camarim dela, né? Para o espaço de cena, que é o que eu curto fazer. Mas antes disso, esse pré, né? Quando não tem nada, só me resta escrever, correr atrás né? Desse lugar da produção, porque eu não consigo pagar ninguém para isso. E ninguém vai fazer para mim isso de graça, né? Não posso. Então, eu acho que é nesse lugar, entende? É o pré. Mas durante, quando a coisa acontece... Não, e a gente faz isso, sim. Eu fiz isso, né, nos meus trabalhos, nos shows, nos meus shows, espetáculo, que eu fazia tudo isso, né, produção, fazia tudo. Na hora de estar em cena, isso que me chateava é o seguinte, na hora que abria a cortina, tava lá os músicos preparados, eu lá, que fita crepe é essa no chão, sabe assim? Aí, não abre a cortina ainda não, porque o artista estava ali, foi lá mexendo na fita crepe que estava aparecendo, aí volta a ser artista, tá entendendo? Mas é isso, gente, a gente faz isso tudo, porque é necessário, a gente ainda não tem nesse país a condição de estar podendo estar naquele lugar que a gente gostaria, né, de só criar, de só estar sendo artista, a não ser os grandes produtores aí, né, os que estão lá já, né, são raros. Fala, Kiko. Não, é isso mesmo. E aí a fala de vocês duas e a minha também antes, ela passa por um processo, por um lugar que você vê, eu vou fazer um show, aí estão envolvidos os músicos, está envolvido o estúdio de ensaio, está envolvido o Uber que traz o músico, está envolvido o camarim, ou seja, a alimentação, está envolvido o iluminador, está envolvido o técnico de som, está envolvido contra-regragem, está envolvido a locadora de sistema de som, está envolvido o locador do espaço, e todos esses espaços, todos esses lugares com seus profissionais. Então, assim, a cadeia das artes no Brasil ela é maior do que a cadeia produtiva da indústria automobilística, por exemplo, e gera mais renda também. Agora, nossos incentivos são iguais ou menores do que a indústria automobilística, né? Então, acho que a gente tem que parar um pouco com essa mentalidade, essa cultura de mendigar, como se a gente estivesse pedindo, por favor, um incentivo para o nosso setor. Não, o nosso setor, assim como qualquer setor da economia, é um setor produtivo, né? Eu, antes de estudar música, eu estudei administração de empresas, ou seja, é uma cadeia produtiva como qualquer outra e que emprega milhões de pessoas. Todas as artes, cinema, por exemplo, é uma arte que engloba toda a cadeia, né? Engloba a dança, engloba o teatro, engloba a fotografia, engloba o figurino, a luz, o som, tudo isso. E, por exemplo, o cinema talvez tenha sido, junto com a dança e algum dos segmentos mais afetados pelas políticas culturais, né? Eu trabalho muito com cinema e eu fui vendo a produção ir escasseando até ela quase que frear mesmo, porque é como se o poder público estivesse em guerra com o setor artístico. E, nesse sentido, eu acho que nós, enquanto fazedores de arte, produtores e artistas, temos que ter a consciência das nossas cidadanias. A gente não, como eu falei antes, a gente não está pedindo favor a ninguém. Todas as indústrias, principalmente se você olhar as indústrias primárias, o que elas recebem de incentivo é brutal, de isenção de impostos. Então, assim, a gente tem que exigir algo que nossa categoria
tem direito, como qualquer cadeia produtiva. E aí isso é uma questão cultural. É óbvio que o poder público não quer que a gente tenha consciência dessa cultura, ou seja, da abrangência da cadeia produtiva da cultura, mas a gente tem cada vez mais falar sobre isso para que seja parte da realidade. A cultura está sendo tratada quase como se fosse vamos dizer assim, o setor da mamata, e pelo contrário, a gente é o setor do abraço, o setor da produção, do trabalho, do suor, daquele profissional que chega às 5 horas da manhã e trabalha até 2 horas da manhã, às vezes, quando precisa. Então, assim, a gente não pode mais aceitar ser diminuído como uma categoria que está ali de boa, fazendo um trabalho que vai te trazer felicidade para o artista. Não, o trabalho, ele é trabalho. A felicidade, seja para o artista ou seja para o público, ela é uma decorrência do produto que está sendo consumido e comercializado. Mas assim, é um trabalho e a gente tem que exigir respeito às artes e aos artistas. Agora, na pandemia, isso ficou mais claro do que nunca. O que seria da humanidade se não fossem os artistas agora, durante a pandemia? Será que tinha sobrado alguém? Né? Isso mesmo, e é isso mesmo, gente. A gente está aqui para isso. Esse é o lugar, sabe? Esse canal aqui, a gente está falando sempre sobre isso, valorizando a cultura, valorizando as artes, valorizando o trabalhador das artes, porque é uma classe trabalhadora, como qualquer outra, e que produz muito, e que produz a ponto de fazer conexões do Brasil com outros países, assim, a ponto de alimentar uma população enorme. Rui Moreira falou aqui, se não me engano, somos mais de 5 milhões de trabalhadores. Então, assim, é muita coisa, gente. Nós somos muitos. Mônica, só um parênteses, maior economia do planeta, quer dizer, não é mais a maior, né, por causa da China, mas você pega os Estados Unidos, a segunda fonte de renda, a segunda maior cadeia produtiva é a indústria do entretenimento. Aí você fala, tudo bem, você está falando do país que tem o maior entretenimento do mundo, mas eles investiram nisso, gente. A sociedade investiu nisso. E lá, querer nem babar a cultura de ninguém, porque a nossa cultura é maravilhosa, poderosa. Mas lá, o artista muitos artistas que fazem sucesso e que estão bem no mercado, o que é que eles fazem? Criam universidades, criam escolas, investem em museus. Então, existe também uma consciência cultural daqueles bem-sucedidos nas suas áreas em devolver para a sociedade aquilo que eles conquistaram, para que a sociedade como um todo vá criando, vá amadurecendo esse ciclo virtuoso, né? Aqui acho que a gente tem uma cultura dos grandes artistas cada vez mais diminuindo os cachês, os grandes artistas cada vez mais irem assumindo também essa postura do opressor, daquele que vai tirar o máximo de você ali e te pagar o mínimo que ele puder, né? Então, essa lógica também é uma lógica burra, é a lógica da autodestruição. Então, acho que é importante a gente entender, aquele fulano de lá é bem-sucedido. Por quê? Porque o ecossistema é bem-sucedido, né? Claro que existem várias questões envolvidas, não só sociais e culturais, mas políticas também, enfim, mas eu acho que os exemplos que estão pelo mundo afora estão aí para a gente também procurar aprender. Vamos olhar na Europa, por exemplo, também, como é que os países estão trabalhando com cultura, o que é de incentivo, o que é de investimento direto, o que é de patrocínio, como que esses artistas e essas cadeias produtivas se relacionam com a sociedade, com os governos também. Basta olhar, né? E você vê nos países desenvolvidos que, sine qua non, há um olhar... O governo ali. Não só do governo, né? Mais do que o governo. Porque o que é o governo? O governo é uma representação da sociedade. Então, o governo ele não é uma coisa isolada da sociedade. O governo é a sociedade, né? E nesses lugares, a cultura desses lugares se construiu de uma maneira que as conquistas foram sendo feitas e ficando ali. Então, não é uma questão da política cultural que está vigente, é uma questão da conquista da sociedade. Então, você vai num país como esse, a sociedade já se vê já vê a importância do setor produtivo, da cultura ali. Né? Você não tem que ficar mostrando que cultura é negócio, né? Pelo contrário, você vê que cultura, o tempo inteiro, ela está revertendo em turismo, ela está revertendo em trabalho, como a gente acabou de falar. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais se conscientizar disso e tratar como uma coisa
corriqueira, porque realmente eu acho que o que se planta no Brasil é a ignorância, no sentido de realmente emburrecer e empobrecer o debate, né? E a Mas construção. quando eu falei de governo, é porque os aportes do governo ainda continuam sendo muito altos, né? Não estou falando de Estados Unidos, não, porque não acontece, né, dessa forma lá, mas na Europa, por exemplo, em alguns países, né, o aporte do governo, eles acreditam, porque aquilo ali dá retorno que é importante, porque a cultura é aquele povo, entende? Eu Andréa, acho que e esse assim, entendimento, a cultura é aquele povo. Então, os claro, aportes estão sendo grandes, assim. quando você fala, não sei os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, tudo bem que Não. tem um mercado, uma indústria gigantesca que nem precisa, entre aspas, vamos dizer, bem entre aspas, do investimento público, mas, por exemplo, eu toquei, como vários artistas brasileiros tocaram nos Estados Unidos, em festivais com dinheiro público, entendeu? Eu toquei no festival em Chicago, por exemplo, o World Music Chicago, que foi bancado pela Secretaria de Cultura de Chicago, ou seja, existe sim, e assim, estavam tocando Seu Jorge, estava tocando artistas grandes brasileiros, Marisa Monte, um monte de gente, ou seja, contratação via dinheiro público. Então, é diferente o formato de subvenção? Não é via editais, talvez? Tudo bem, mas o fato existe um olhar político constante e cultural para o investimento de recursos massivos nesse setor da indústria, como qualquer outro setor. Entende? É isso, é simples dessa forma. Além de, nos Estados Unidos, ter também uma sociedade que abraça a cultura. Então, tem as fundações, tem os membros, né? Quando você vai na Broadway e pega aquele programa, atrás tem lá todo mundo que contribui. Eu lá tenho grana. Eu pego e dou um tanto do meu dinheiro para aquele grupo, dou para. Existe essa política, essa consciência de que, poxa, eu quero contribuir com a cultura do meu país, é necessário. Então, é uma mentalidade diferente, né, gente? Aquilo é importante, a pessoa já tem uma educação voltada à cultura diferente da nossa. Né? A nossa, a gente precisa pedir, pelo amor de Deus, para explicar, praticamente é o que nós estamos fazendo aqui, que nós somos importantes, né? Que a Cultura cultura é aqui importante para o país. cultura aqui é quase como se fosse um item de luxo, Uhum. e não um item essencial, né? E Porque cultura cultura é somos essencial. nós, né? Cultura é essencial. Cultura é o que a gente come, cultura é o que a gente Compra, fala, cultura é o que a gente fala, compra, né? cultura é tudo isso. Cultura Isso. somos nós. Somos nós Educação é cultura. todos. O país é uma cultura, né, gente? Então, assim, Tá? pessoal, nós todos estamos juntos na nossa cultura brasileira, né? Não tem ninguém separado. Então, gente, por falar nessa cultura linda e grande que a gente tem, Nordeste e Sudeste, Pernambuco e Minas Gerais, o que flui, o que pega? Ou como é que é essa dança aí? Como é que tem sido? Falou de dança, falou com o André. Conta aí. E essa música que rola para a gente dançar? Eu sempre, assim, quando eu cheguei aqui, eu me senti muito acolhida, sabe? Eu gosto muito do mineiro. Eu acho que tem, mas também tem. Quando você encontra uma qualidade, me parece que ali também está o seu maior defeito, sabe? Assim, eu acho que a gente esbarra nesse lugar. Eu sou pernambucana, então me parece que eu chego com sotaque aqui. Não é só o sotaque do jeito de falar, mas eu tenho uma cultura, né? Diferente da cultura do mineiro. E às vezes esses ruídos aparecem nesse contato, sabe? Essas culturas, quando elas se encontram, às vezes os ruídos aparecem aí. Eu acho que vou dizer, o pernambucano, o recifense, né? Ele é muito assertivo ao falar. Nós somos muito assertivos, assim. A gente é inflamado, assertivo. Acho que a gente fala muito no impulso, age no impulso, tem uma força ali que empurra a gente. Olha o nome do coletivo, Mova-se, né? Eu acho que foi uma. Então, tem a ver com esse lugar. Eu acho que o mineiro não. Ele tem uma calma, ele olha com o tempo,
ele matura as questões. Eu fico pensando que a gente se encontra, às vezes é bom trabalhar junto por causa disso, e às vezes esse é o lugar de conflito, de ruído também, porque talvez em momentos diferentes, obviamente, quando se encontram essas arestas, dá um estremecimento, né? Então, eu fico pensando que é nesse lugar. Do mesmo jeito que eu me sinto super abraçada e super acolhida, que eu vejo que eu me complemento com, né, com o mineiro, acho que nordestino não, o pernambucano, porque, né, se eu falar de nordestino, tem que falar de sudestino. E a gente está falando aqui de Pernambuco e Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, e de Recife. Então, eu sinto que eu fui muito, muito, muito acolhida, mas eu acho que ainda tem uma linguagem corporal, que às vezes, sabe, se tem um ruído aí de entender. Esbarram, né? Esbarra, eu concordo. E assim, vou começar pelo que é que flui e depois vou falar do que é que pega, né? O que é que flui, muita coisa. Eu acho que na música existe muita relação, inclusive nas raízes africanas também que chegaram a Pernambuco, as que chegaram aqui, são todas de origem banto, né? Muitas delas. No candomblé também tem muita similaridade. Existe uma relação cultural muito intensa, eu vejo, entre Minas e Pernambuco. Durante uma época, não sei hoje como é que está, mas durante um tempo havia mais blocos de maracatu em Belo Horizonte do que em Recife, para vocês terem uma ideia. Então, tem essa interlocução mesmo. Eu vejo muitos mineiros indo para lá e para viver a cultura pernambucana e vice-versa. Eu vejo também muitos artistas pernambucanos que já se pronunciaram publicamente, como, por exemplo, Lenine, Naná Vasconcelos, como foram influenciados pela música mineira. O Naná não só foi influenciado, como teve junto com o Milton durante um grande tempo. Naná, que inclusive é meu padrinho musical, que tive a oportunidade de produzir o disco dele, ele gravou música minha. Então, a minha relação com Minas e com a música mineira, a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Maria Maria, de Milton Nascimento. Então, acho que é uma relação visceral e longeva, né? Ela tem já há muito tempo e muito virtuosa. E o que pega para mim, na verdade, é mais uma questão física mesmo, assim, eu sou uma pessoa do mar, né? Eu nasci, cresci, sempre fui do mato também, sempre tive no mato, mas sou do mar, né? Peguei onda desde menino, pego onda até hoje, mesmo aqui morando em Belo Horizonte. Então, essa ausência do mar é algo que pega muito. Mas, ao mesmo tempo, a presença das montanhas, a presença mineral, a presença das cachoeiras, a presença da natureza mineira também é uma força muito grande. Então, eu acho que o ideal era ganhar um pouquinho mais para poder viver as duas presenças. Ia ser ótimo, né? Então, o que pega mais é a saudade da família, a saudade dos amigos também. Mas, como a Andrea falou, a gente foi conquistado pelos mineiros quando chegamos aqui. Fomos muito acolhidos, muito abraçados. Mas, ao mesmo tempo que isso é o que flui, graças a Deus a gente tem muitos amigos queridos para a vida inteira, mas pega também a saudade, né, tanto do lugar como dos entes queridos de lá. Mas já estamos quase metade da vida do lado de cá. Então, a gente mas vai... engraçado. Que fala uma coisa, né? Que quando a gente está no mar, assim, quando a gente está no final do ano, sempre a gente vai visitar a nossa família, né? E a gente está no mar, parece que a gente está no nosso elemento, sabe? Ele fala isso, eu acho que é uma verdade, assim. Quando eu piso na areia da praia, gente, olha, eu tô tanto tempo afastado desse lugar, mas ele está em mim. Então, eu acho que tem isso aí. Total. Meio emocionada agora. Ai, que lindo! Mas Você isso falou mesmo, né? assim... A areia emociona, é igual a arte, né? Os elementos essenciais, né? Que nos tocam mais profundamente. E com certeza, se um dia a gente não estiver mais aqui, também sentiremos muita falta dessas essências mineiras. Eu acho que esse mar, né, para nós aqui, o mar de montanhas e tudo, eu também tenho uma conexão muito grande com o mar. E quando vocês falam assim, eu me lembro
Eu sempre, quando eu olho para o mar, eu me lembro das palavras do Eduardo Galeano, né? Não sei se vocês lembram, do garoto que foi ver o mar com o pai pela primeira vez, e ele olha para o mar e fala: pai, me ajuda a ver tudo isso. Eu acho que é um pouco disso, assim, eu também, quando chego numa praia, assim, eu fico completamente assim, gente, me ajuda a ver tudo isso. E tem uma energia que é indescritível, né, gente? Eu sinto também. E Não eu acho sei que se é como vocês, mas eu sinto falta do mar também. a gente, na verdade, sabe, a gente está sendo treinado, né? E eu acho que é sempre bom despertar e a gente falar a respeito. A gente vem sendo, enquanto ser humano, treinado para desconstruir a nossa relação com a natureza, sendo que a gente é a natureza, né? Sendo que a gente é a natureza. Então, quando eu falo que eu estou na praia, estou em Recife ali, quando eu estou no Rio de Janeiro, por exemplo, eu me sinto, amo e tal, mas eu não me sinto no meu elemento. Quando eu estou em Recife, eu me sinto no meu elemento, porque é algo que é maior do que o que é raciocinado, do que o que está na consciência. É algo que está na essência. Você pisou ali, é como aquela energia daquela terra comunica com a sua energia. Igual aqui na montanha, como é que a montanha, a energia da montanha, ela também comunica com a sua energia. Eu adoro fazer trilha, pedalar e tal. Como aquilo me energiza, me fortalece, né? Então é importante a gente lembrar desses contatos que não são metafísicos, são físicos, né? Uhum. E emocionais, né? Então, gente, como é que a gente faz para entrar em contato com a Andréa Anhanha, com o coletivo Mova-se, com Mulheres na Cena, que ela nem falou ainda, talvez agora? E o Kiko, como é que faz para entrar em contato com o Kiko, com as produções do Kiko? Gente, eles vão me passar tudo, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, mas conta aí, gente. Então, o Mova-se funciona já há bastante tempo, ele acontece dentro do Centro Artístico de Dança, que fica ali na rua Marília de Dirceu, 226, segundo andar, em Lourdes. E nós temos aulas de dança contemporânea em vários horários, só entrar no Instagram do Mova-se, né? @Mova-se Coletivo de Dança, e lá vão estar nossos horários, a grade de horários. Também estou envolvida num projeto chamado Mulheres em Dança, com outras parceiras queridas, Marise Diniz, Joelma Barros e Márcia Neves, que vem de um projeto mais antigo nosso, que chamava Playlista, que contava com a participação da Esther França, da Cibele Maia, da Paloma, da Palomita DJ, da Paola como fotógrafa, enfim, várias mulheres. E agora a gente está num outro processo, tentando entender como é que vai, o que vai acontecer desse encontro, que vem do Playlista, mas que passa agora, tem uma cara mais de uma ação performativa do que de um espetáculo de improvisação. Então, a gente está gestando esse novo momento e daqui a pouco vamos ter notícias disso. Acabei de criar também um espetáculo solo através da Lab, né, da Lei Aldir Blanc. Maravilhoso. Que está no canal, disponibilizado, ele foi criado. O seu canal do YouTube, né? Vamos falar. No canal do YouTube, que eu vou... Diga aí, qual é o canal? Ruídos. Eu vou deixar tudo certinho depois aqui embaixo na descrição, vai estar tudo lá. E ele foi um momento da pandemia, foi dirigido à distância por Maria Paula Costa Rego, teve a trilha de Kiko Claus, assistência de direção de Márcia Fabiano Neves, né, e a produção de Jaqueline de Castro. Foi feito para o presencial, com poucas pessoas, a gente fez uma pré-estreia o ano passado, ele está aí para ser vendido também, está nesse processo aí de que projeto, que edital ele vai passar para ele chegar no grande público. Acredito que daqui a pouco eu vou voltar a dançá-lo. Mas o vídeo foi feito também e está disponível para quem quiser assistir. E acabo de também ser convidada para fazer a preparação corporal dos formandos de teatro do Cefarte, o Espreitas, a convite da Ana Haddad. Estou feliz demais de estar nesse projeto. E vamos lá, né? Vamos lá, em agosto vai ser a estreia. Vocês me encontram no Instagram como @KikoClaus, no Facebook, @KikoClausOficial. O estúdio aqui que chama Camarada Mix Master, que é um estúdio onde eu faço gravações de áudio, de música, né? Mixagens também de música, para trilhas sonoras também, e discos.
mixagem para cinema também, surround, @camarada mixmaster, tanto no Instagram como no Facebook. A minha página no YouTube é youtube.com/Kiko Klaus. Lá também tem um monte de coisa, tanto nos meus trabalhos como músico, compositor e trabalhos com outros artistas. E é isso aí, estamos aí mandando brasa. Gente, estamos chegando no fim. Como é que... Essa é a pergunta clássica, né? Como que vocês gostariam de finalizar o nosso bate-papo? Eu acho que um momento que seria bonito da gente rever um trabalho que eu e a Andréa fizemos juntos, inclusive com nossos filhos em casa, no início da pandemia, que chama-se Espaços Incômodos, que está disponível na minha página do YouTube, essa que eu acabei de falar, né? Que é um momento que a Andréa dançou, eu toquei e compus também para a gente performar dentro de casa, naquele momento de total isolamento, onde o lockdown era total, a gente não saía de casa para lugar nenhum. Nossa filha, inclusive de 4 anos, participa do vídeo, porque estava dentro de casa e acho que parte do processo era mostrar como era a vida da humanidade, né, no início da pandemia, ali, naquele momento de lockdown. E é como a Andréa falou, né, um dos poderes e papéis da arte é registrar um tempo, né? Marcar um momento, um tempo. Então, esse trabalho é um trabalho lindo, que foi muito bom da gente fazer junto, super emocionante, da gente criar, e aí né, todo mundo em quarentena, então eu editei o vídeo, a gente filmou com celulares, enfim, aquela guerrilha para fazer acontecer, mas ficou super lindo o trabalho. Eu fui Vanessa Taíde nesse trabalho. Então, a gente foi super, mas na pandemia acho que todo mundo foi meio Vanessa Taíde. Né? Foi. Salve Vanessa Taíde! Salve Vanessa Taíde! Então, eu acho que a gente queria deixar vocês com esse vídeo, que é super bonito, é um encontro lindo, de muito amor, assim, que eu acho que sintetiza tudo isso que a gente está falando, no sentido de que a arte é alimento, é cura, é vida, e faz parte do nosso dia a dia, todos os dias. Amém. Amém! Então, gente, eu vou deixar vocês, então, a partir da nossa fala, segue o vídeo Espaços Incômodos, de Kiko Klaus e Andréa Anhanha, com participação, né? E eu quero, gente, agradecer a vocês aqui, André e Kiko, por estarem aqui, por estar fazendo parte do canal, por esse bate-papo delícia. Muito obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, Mônica. Foi muito bom. Espero que a gente, né, tenha contribuído para essa iniciativa que é tão bacana, né? E que você persiste e resiste com ela. Estamos aqui juntos para parabenizá-la também. Eu acho que a beleza, né? A beleza também da tecnologia é isso, é não só facilitar também novos encontros, mesmo que ali não presenciais, mas é algo que fica aí, né? Para quem tiver interesse em se alimentar um pouquinho das vivências de outros, né? Então, pode ser que toque uma pessoa, 2, 3, 5, mas eu acho que é importante a gente ver que a gente não está sozinho, nem só nos fazeres, como também nos quereres, né? Então, muito bom estar aqui com você. Obrigada, gente. Obrigada, e obrigada a todos vocês que estão aqui nos assistindo até agora. E não acabou, não. A gente despede por aqui, mas vocês vão ficar com Espaços Incômodos logo em seguida. Um beijo, todo mundo. Beijo, gente. Beijo, Mônica. Obrigado, querida. Bom beijo, demais. Brigadão também. Beijo. Até mais. Até já.
Você gosta de palhaço? Papai vai fazer um palhaço pra mim.
Travesseiro tem teu cheiro, na memória é o teu beijo, e no quarto meu desejo de te ver chegar. Na mensagem o teu texto tem de longe um outro efeito, e eu entendo do meu jeito, dá vontade de chorar. Nem um vírus, nem um tiro, nem voo perdido vão nos cancelar. Nem um rio, nem um mar, nenhuma fronteira vai nos separar. Nenhuma fronteira vai nos separar. Bato a porta, esqueço a chave, vi teu like, saio tarde. Vou pra rua com saudade, imagino te encontrar. Tua voz no pensamento e o nosso amor guardado. Já não passa mais o tempo, já não posso respirar. Nem um vírus, nem um tiro, nem voo perdido vão nos cancelar. Nem um rio, nem um mar, nenhuma fronteira vai nos separar. Nem um vírus, nem um tiro, nem voo perdido vão nos cancelar. Nem um rio, nem um mar, nenhuma fronteira vai nos separar. Nenhuma fronteira vai nos separar. Travesseiro tem teu cheiro, na memória é o teu beijo, e no quarto meu desejo de te ver chegar. While she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, riding with the wind. While she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me
1,000 smiles she gives me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Anything. While she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeam and fairy tales, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles she gives me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Anything. Anything. With my feet